Bom, muitos de vocês me pediram top 5 piores treinadores da história do Chelsea. E cara, esse é um vídeo que não seria tão possível fazer assim, mas a última época, né, o último período que a gente teve aí com o Todd Boehly, ele trouxe alguns treinadores bastante questionáveis pro cargo e deu margem pra eu poder fazer essa lista. Enfim, cara, tem muitos clubes que não daria pra fazer, por exemplo, o caso do Liverpool, que não passa tantos treinadores. Eu acho que o Manchester United da vida já daria pra fazer, né? Tem uma galerinha ali que treinou que, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu não vou citar, por exemplo, o nome aqui de Bruno Saltor, que treinou por um tempo, inclusive ele é bem parecido com o Enzo Maresca. Eu não posso citar ele porque ele passou um tempo muito curto, ok? Então vai ser outros treinadores. Enfim, cara, pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, e claramente o Chelsea é um time bem mais conhecido por bons treinadores que por treinadores ruins, pra ser bastante sincero. Eu acho que o que passou por aqui foram muitos treinadores multicampeões, diferenciados e tudo mais. Treinadores que sempre são muito consistentes. Mano, você olha, por exemplo, pra nomes como Carlo Ancelotti, né? José Mourinho, outro que, mano, multicampeão, ganhou coisas impossíveis aí em times que muita gente não diria que era capaz de ganhar. Nomes como, por exemplo, Thomas Tuchel, que é atualmente técnico da Inglaterra. Então eu acho que o cenário que o Chelsea traz é muito mais positivo para treinador do que negativo. Eu acho que nos últimos tempos a parte negativa veio junto com a nova direção do clube, claro, né? Acho que o último acerto agora que a gente teve foi com Enzo Maresca. A gente sabe que tá bem agora, mas a gente não sabe como é que vai terminar ainda. Precisar de um período um pouquinho mais longo pra gente realmente saber de fato o que é o Enzo Maresca, se ele realmente traz um a mais aí, se ele vai ser um treinador dos gigantes aí pra ganhar Champions e tudo mais. Eu vejo possibilidades dele conseguir isso, ok? Não acho impossível não. Acho que ele tem boas ideias. Enfim, cara, nesse período de treinadores ruins que tiveram no passado foram poucos e muitos deles têm um certo contexto. Eu acho que quando eu estiver falando desses treinadores, vocês vão entender o contexto. Nessa época atual, acho que é mais claro de perceber esses treinadores ruins que passaram pela direção do Chelsea ali, que, meu amigo, foi um negócio assim, tenebroso. O primeiro lugar, principalmente dessa lista, vocês vão entender muito bem o quão mal a gente tava. Mas vamos começar aqui. Na quinta posição, eu cito o nome de Gus Hiddink. Sim, no meu outro vídeo, eu fiz uma citação honrosa a Gus Hiddink por ele ser o treinador com a maior média de pontuação do Chelsea. Eu não sei se da história, mas pelo menos da história moderna, bem grande assim. Você pode botar um período gigantesco mesmo, assim. Lá de 1905, que é o período que eu consigo encontrar aqui. Até atualmente, ele foi que teve a maior média de pontuação, com 2,41 de pontos por jogo. Lembrando que a cada jogo pode ganhar 3 pontos, então a cada vitória conta com 3 pontos, empate 1 ponto e derrota 0. Então a cada jogo ele pontuou dos seus 22 jogos, 2,41. Inclusive ele era muito lembrado disso, né? Aquele período curto dele que ele foi muito bem. Aí ele tem uma outra passagem ali em 2015, assumindo a barca afundada que Mourinho estava nas mãos, né? Pra quem lembra da época, Mourinho ele teve alguns problemas dentro do elenco com os jogadores principais do elenco, por isso que ele já assume no meio do caos e não deu certo. Ele termina com a média de 1,52 num período bem fraquinho ali que ele teve. Foram poucos jogos, mas foi muito mal. A parte boa é que quem assumiu foi Antônio Conte, a gente sabe como é que terminou, né? Terminou muito bem e o Chelsea foi campeão da Premier League com Conte, então período ruim por período bom. Mas o Gus Hiddink, eu acho ele um treinador bastante interessante. Ele é um treinador do passado, assim, cara, um cara mais velho. Esse sim dá pra dizer que tá ultrapassado, né? E ficou pro passado. E ele é um cara que já ganhou uma Champions League com o PSV, cara, pra você ter noção. Lá em 80, pra vocês terem noção do quão do passado esse cara é. Então, ele faz parte da nossa história e eu acho legal colocar ele aqui na quinta posição, apesar de ter um contexto bem forte que, né, quando você assume um trabalho que tá um caos, normalmente, a tendência é que você tenha muito mais dificuldade pra colocar o seu trabalho em prática e talvez isso até atrapalhe na hora que você vai colocar o teu trabalho em prática. Seguimos aqui em frente para a quarta posição, eu cito o nome de André Vilas-Boas, ele que fez parte ali de um período daquela campanha de Champions que a gente termina com o título, né? Quem assume o trabalho das mãos dele é Roberto Di Matteo, que consegue ser campeão da Champions League, que acho que deu o nome do Chelsea do time do impossível, né? Esse apelido, né? Muita gente usava na época que o Chelsea era o time do impossível, porque ganhou sem ter as expectativas que ele fosse ganhar e rolou de novo, né? Esse cenário com Thomas Tuchel depois, que a galera não esperava que o Chelsea ia ser campeão, inclusive todo jornalista ficou brabo com o Chelsea ganhando, né? Porque eles apostavam em muitos outros e quem ganhou o Chelsea. André Vilas-Boas, ele participou desse período e eu cito o nome dele aqui muito porque o estilo de jogo que o Chelsea continuou depois que ele saiu era o dele. Roberto Di Matteo, ele só deu continuidade às ideias de André Vilas-Boas. Ele não necessariamente criou algo novo ou um estilo dele, ele só deu continuidade. Por isso até que o trabalho engatou bem depois que ele saiu. Eu acho que o que rolou com o André Vilas-Boas é uma questão de comportamento, né? Se eu não me engano, tem essa questão dentro da carreira dele, eu já vi uma galera falando sobre isso, né? Que ele não tem um comportamento que é dos melhores, assim como treinador, e talvez seja o grande problema da carreira dele. E talvez ele não saiba
saiba lidar muito bem com egos, com jogadores e tudo mais. É difícil, né? Raramente você tem um cara que é extremamente pragmático pra lidar com o jogador, ou também um cara que, sei lá, paizão, ou um cara muito carismático que consegue lidar com essas grandes figuras como o Mourinho da vida. É difícil, é difícil. E até mesmo o Mourinho da vida também briga com o elenco, como o caso que eu citei um pouquinho mais cedo. Então, André Villas-Boas, ele não conseguiu ter uma boa passagem pelo Chelsea, mas eu cito ele de maneira até mais positiva que os outros daqui da lista, porque eu sei que a gente não seria campeão da Champions sem as ideias dele, porque ele deu as ideias pra o que a gente aplicava em campo. E isso é muito importante pra mim, porque eu acho que eu tenho que citar esse contexto aqui, né? Então, apesar do período ruim dele, da passagem fraca, era ainda um treinador interessante. E aí você vê que os treinadores do passado, eles estavam muito nessa vibe, né? E não era um negócio apocalíptico, sabe? O cara, ele não foi bem, mas, tipo, ele conseguiu entregar alguma coisa, uma média de 1,75, um futebol interessante em campo, que não tava dando certo, né? Por questões que talvez não tenham nem a ver necessariamente com o futebol dele, mas com o comportamento, o dia a dia, com os jogadores e tudo mais. Então, por isso que eu estou citando o nome dele aqui. É um treinador que não foi muito bem, mas talvez até tenha terminado a carreira dele de treinador exatamente por causa disso, né? Agora ele é presidente do Porto. Enfim, vamos seguir aqui em frente e agora a gente começa com Apocalipse, a era Todd Boehly, e a gente fala do nome de Maurício Pochettino, cara. Assim, muita gente talvez tenha na cabeça que eu tenho algum gosto por Pochettino, mas assim, eu tenho que tirar o cavalo de vocês da chuva. Eu não gosto dele muito antes dele entrar no Chelsea. Eu não gosto dele no geral, assim. Eu não gostava das entrevistas coletivas dele na época do Tottenham, eu não gostava do comportamento dele dentro do Paris Saint-Germain, eu não gosto do futebol em campo dele, eu não gosto das ideias dele, eu não gosto do fato da gente ter colocado uma lenda do Tottenham sobre o comando do Chelsea, sendo que é um time rival da gente. Eu achei isso ridículo na época. Tinham outros nomes naquela lista, na época de Pochettino, que eu queria, né? Um deles era o Arne Slot, né? Que eu quis bastante, e hoje vocês estão entendendo porque que eu queria tanto, né? Então a gente talvez na época não tenha entendido tanto porque que eu falei do nome de Arne Slot tão positivamente, hoje eu acho que tá mais claro. E, cara, sinceramente, eu acho que é quase como dar um golpe no torcedor do Chelsea colocar esse cara sobre o comando. Eu não gostava muito dele e tudo mais. E o que dá um mérito aqui a ele, que é, eu acho que eu tenho que falar, que se o trabalho de Enzo Maresca teve um começo tão bom, é porque os jogadores estavam bem treinados. O Maurício Pochettino, é claro que pra um custo, e particularmente eu não gosto, né? E que custo era esse? As lesões, né? A gente teve um período de lesão bizarro no Chelsea com Pochettino. E diferente do que rolou com o Potter, que ele assumiu um trabalho no meio e deu todo um problema que gerou as lesões, eu não acho que o caso de Pochettino seja o mesmo. Eu acho que a culpa era muito dele, né? Inclusive, se você quiser vir falar que não, pega entrevista coletiva de ex-jogador dele falando o que ele fazia lá pra treinar os jogadores e ele reclamando exatamente disso, falando que aquilo desgastava muito o jogador e que era óbvio que o cara ia lesionar, né? É um treinador que fracassou em muitos trabalhos da carreira. Eu acho que não dá pra dizer que o trabalho no Tottenham dele é um fracasso, até porque o Tottenham é um time de um patamar muito pequeno, mas que não termina com título, né? Eu acho que todo bom trabalho termina com título. De fato, quando você tem a consagração de um bom trabalho, é com título. Se você tá há anos em um time e não conseguiu ganhar um grande título, sendo extremamente hypado, como por exemplo o caso de Arteta, tem algum problema aí que você vai ter que resolver. Isso não tira o mérito do trabalho, mas a gente não pode também colocar no patamar de igualar esse tipo de treinador com um treinador que, sei lá, ganhou uma Champions, por exemplo, não é a mesma coisa. E colocar o Tottenham na final de Champions, inclusive virou uma piada, né? É tão grande quanto ganhar uma. Muita gente fala isso. Apesar de ser engraçado, não é verdade. Claramente tem todo um contexto ali de chaveamento. Você pega um adversário que às vezes você é counter e ganha, aí você acaba chegando na final. Mas na final você vê quem é quem, e aí o time acaba derrotado. Inclusive, foi uma final que eu assisti e que eu estava completamente desejando que o Tottenham perdesse pro Liverpool naquele dia, cara. Tava com todas as forças com o Liverpool pro Tottenham perder, até porque é rival do Chelsea, né? Eu tava torcendo pro Tottenham, eu lembro no dia, foi meu irmão, que tava assistindo junto comigo. Ele tava lá na torcida do Tottenham esperando o Lucas Moura entrar, né? Tava doido pra Lucas Moura entrar e fazer de novo. Enfim, cara. Mas, cara, assim, o período de Pochettino no Chelsea é terrível. É um time inconsistente, um time fraco, um time que não tinha nada demais, assim. Ele desafiava os grandes e desafiava o último colocado também e empatava. Era incrível a inconsistência desse clube sob o comando desse cara. Apesar de que, pra ser justo, ele não ganhou o que ele queria, né? Como treinador, muita gente gosta de usar, né, as contratações, sendo que às vezes não tem nada a ver com ele, né? Ele nem pediu o jogador, ele quer outra coisa, só que ele não ganha. É porque a direção do Chelsea já provou que não tem muito respeito aí com a ideia do treinador. Eu espero, inclusive, que ela mude isso, né? Em vez de só olhar pro jovem, olhe pra um jovem que encaixe com o treinador também. Enfim, cara, eu termino por aqui, Pochettino nessa terceira posição, merecidíssima dele. Tem coisa pior pela frente. Em segundo lugar, o gênio para os tolos, Graham Potter, cara. É claro que todo palhaço que metido especialista de futebol acha que Graham Potter é o melhor treinador do mundo, né? O cara com um tático genial e tudo mais. E, cara, sinceramente, eu aprecio bastante Graham Potter.
Potter. Eu aprecio muito o trabalho dele em outros lugares. Eu entendo o que ele faz, que é muito legal, né? A parte tática dele é excelente, excelente assim. Ele é um cara com muitas formações, muitas variações. Você pega pra ver ali as formações dele, é um monte. No Brighton tinham variações bizarras assim de formações. 3-3-3-1. Eu nunca vi isso na minha vida. Simplesmente você olha lá e realmente a execução era essa do que ele tava fazendo em campo. Genial, cara. Assim, na parte tática, esse cara é muito bom. Só que não dá pra resumir só nisso. Eu acho que a gente tem que resumir mais coisas. E, cara, quando você vai pra resumir nas outras partes de campo, a gente tem um problema grave aqui com o Graham Potter. Vou tentar te explicar mais ou menos como é que funciona este problema. Bom, cara, pra treinar um elenco, pra treinar um time profissional, você precisa treinar eles a parte tática, ter uma boa ideia, né, uma execução de uma ideia que realmente vale a pena o cara tá fazendo, e treinar a parte física, a parte mental e outras coisas. A parte tática, ele tinha muitas ideias, não era a melhor ideia do mundo, inclusive muito inferior a Thomas Tuchel, inclusive os jogadores sentiram isso na época. A parte física era muito ruim, a parte mental era pior ainda. Então os jogadores, eles estavam muito mal sob o comando dele. Não foi justo trazer ele sem da pré-temporada, principalmente porque ele é um treinador com muitas ideias, com muita variação e que precisa de tempo pra treinar. Não foi justo, de verdade, eu tiro o chapéu pra quem usa essa crítica ao Chelsea e fala, não foi justo o que fizeram com o Potter. Vocês estão corretos. Mas agora, meu amigo, eu não posso vir aqui e dizer que não foi horrível o período dele aqui. Rapaziada, foram 31 jogos e uma média de pontuação de 1.42. Isso é uma média de time que disputa a parte baixa da tabela. Isso é bizarro. Se você pegar a média de pontuação de todos os treinadores que passaram no Chelsea, os que tiveram pior período, eles estão muito acima disso, cara. O tal do Gus Hiddink, que eu acabei de citar, que ele ficou com 1.52, tá acima dessa pontuação. Ele foi um dos piores, assim. E, cara, tá todo mundo acima disso, cara. Roberto Di Matteo, que deu errado, 1.76. E a maioria tá nessa vibe aí. O cara, ele conseguiu botar o Chelsea no meio da tabela. Bizarro, um período assim, a gente gastando uma nota absurda. E claramente era pra jogadores que não encaixavam com ele. E eu volto a tirar o chapéu aqui e falar, se você tá criticando a direção do Chelsea, que a direção do Chelsea estragou o trabalho dele, você tem um ponto que é verdadeiro. Realmente, eles atrapalharam o trabalho dele. Mas não é uma desculpa pra tá lá embaixo. Não é. Ele tinha material humano o suficiente pra tá no, pelo menos, entre ali as 6 primeiras posições. E, inclusive, eu deixo isso aqui bem claro, minha régua de crítica em trabalho com o Chelsea é que você tem que estar entre os 6 primeiros sem questionamento, assim, você não tem que nem questionar, você tem que estar lá, porque você tem um dos elencos mais caros do mundo do futebol, então você vai ter que entregar em campo, e tá entre os 6 primeiros é a obrigação mínima de todo treinador que treina esse clube. Você tá abaixo disso, e pior, tão abaixo a ponto de estar no meio da tabela, ou na fase mais baixa da tabela, né, na parte de baixo, meu amigo, saia do meu clube. É o que eu falo pra Graham Potter, aprecio ele como treinador, sei que ele é um cara com muitas ideias, mas não vou vir aqui passar pano pra ele e ficar defendendo um absurdo que eu vejo alguma galera fazendo, né, pra tentar aumentar ele como treinador, só porque ele tem boas ideias, o que não importa no final do dia. E uma prova que eu digo pra vocês é o Brighton, né? Sai Graham Potter, entra Roberto De Zerbi, Roberto De Zerbi simplesmente faz o Brighton virar um dos times mais fortes de todos os tempos, usando praticamente o mesmo elenco, pouquíssimas mudanças. Então não tem como eu simplesmente pegar aqui e dizer que não, ele realmente era muito genial, porque outra pessoa pegou o mesmo elenco do Brighton e fez um trabalho muito melhor. Muito melhor. Eu não consigo nem descrever o quão foi melhor Roberto De Zerbi do que Graham Potter no Brighton, que inclusive conseguiu, né, colocar o time dentro de competição europeia. Agora vamos pro último colocado, um jogador lenda do clube, talvez o jogador favorito de muita gente, atual treinador do Coventry City. Sim, eu estou falando de Frank Lampard. Cara, que período tenebroso, meu Deus, que coisa horrorosa. Foi o período Lampard no Chelsea, cara. Assim, teve 2 passagens, tá bom? Teve 2 passagens, a gente tem que falar delas. Na primeira passagem, termina com a média de 1.75 pontos por jogo. E não foi um trabalho legal. Quem acompanhou sabe. O Chelsea de Lampard nessa passagem era mais ou menos assim. A gente enfrenta times fracos e times médios, a gente ganha. Não com futebol bonito, mas a gente ganha. Se a gente enfrenta um time bom, a gente perde. Se a gente enfrenta um time muito bom, a gente não tem nem chance, né? Ele tomou, inclusive, goleada pra Hansi Flick aí com o Bayern de Munique, pra quem não lembra. E, sim, era ele no comando. E, cara, era um período que, assim, que tava claro que ele é um treinador inferior. O elenco não era inferior, mas o treinador era. O treinador era muito inferior. Assim, uma coisa que eu posso defender aqui de Lampard, e eu acho que todo mundo tem um ponto positivo, é os pedidos de contratação dele. Ele pediu jogadores muito bons, cara. Então talvez ele seja um cara pra estar trabalhando dentro de uma comissão técnica ou dentro de um clube em scouting e contratando o jogador ou treinando a parte física do jogador. Eu sinceramente queria que Lampard fosse aquele treinador extra que sempre tem no clube, né, que é um treinador do clube, que ele fica ali treinando os jogadores na parte física e ajudando o treinador que tem, mas ele tá ligado ao clube e não à comissão técnica do treinador. E tem alguns clubes que tem isso aí, ok? O Tottenham mesmo tem
tem um nome aí específico que eu não lembro quem é, mas é um treinador que ele serve exatamente pra isso. Eu creio que Lampard fosse isso, porque de resto ele não tem muito mais o que entregar. O futebol dele é muito pobre, é um futebol sem ideias, é um futebol ainda pior que o de Pochettino, porque o de Pochettino é uma execução que está comprovadamente que dá certo, que é um futebol de elite de alto nível. O de Lampard não é. E cara, Lampard, ele conseguiu fazer o impossível. Lampard passou 85 dias no cargo, fez 11 jogos e fez uma média de pontuação de 0,45. É como quase... ele tá perto do 0,3. Se você pode conseguir 3 pontos, ele tava perto do 0,3. Pra você ter noção do quão ruim foi esse período. E é sério, foi o pior Chelsea da história. Eu nunca vi o Chelsea jogar tão mal na minha vida, como foi com aquele período de 11 jogos de Lampard. Foi um terror assistir. Foi um terror, porque eu já tava acompanhando com mais afinco o Chelsea nessa época, acompanhando coletiva, acompanhando cada detalhe, acompanhando os treinos. Que terror, cara. Que terror, que má administração de elenco. Um negócio horroroso. Assim, eu não tenho como falar, porque ele faz uma passagem ruim no Chelsea. Todo mundo perdoa porque ele é lenda do clube. Fala, tá tudo bem, ele testou, ele tem que ganhar experiência. Aí ele vai pro Everton, faz uma puta da cagada, sai quase tomando murro na cara de um dos jogadores do elenco. Acho que foi o tal do Dudu Corrêa, né? Não lembro se foi ele. Foi um dos jogadores aí que quase bateu nele. E aí ele vem pro Chelsea e faz ali uma cagada daquelas. Mas um período horroroso. Um negócio assim que Jesus Cristo, mano. Aquele jogo de Champions League contra o Real Madrid, eu desejei tanto que fosse Potter. Porque com o Lampard era uma garantia de que a gente ia tomar um pau. Que negócio feio, mano. Que futebol pobre, podre, ruim. Eu só não consigo sentir raiva de Lampard porque eu gosto muito dele, cara. Ele é um dos meus jogadores favoritos, assim, não tem como eu sentir raiva. Se você me perguntar Xavi, Gerrard ou, sei lá, um monte de jogador, eu vou responder sempre Lampard, sabe? Então ele é um cara que tem uma ligação tão forte comigo que eu não consigo sentir raiva dele. Apesar de que o futebol em campo foi um negocinho que, meu amigo, não dá, mano. Não tem como eu defender esse treinador aqui, cara. Ele é o primeiro lugar mais merecido da história. Que coisa horrorosa foi o período Lampard. Se você acompanhou, eu quero inclusive que você me diga o que você achou disso, cara. Enfim, mano. O vídeo tá chegando no fim e chegando nesse fim eu peço pra você a ajuda de vocês pra esse vídeo continuar seguindo em frente e deixando o like de vocês. Se vocês puderem também hypar esse vídeo aí, perto da aba de comentários, se estiver no celular vai ter um negócio que você passa pro lado, passando pro lado vai ter a aba de hypar e você pode ajudar esse vídeo aí mais pra frente também desse jeito. O outro jeito, o jeito mais rústico, é compartilhando esse vídeo com alguém também. É outra forma que você tem aí de ajudar o canal. Enfim, rapaziada, essa foi a minha lista e eu deixo aqui a pergunta pra vocês sobre a lista de vocês. Quem pra vocês foram os piores treinadores que vocês já viram treinando no Chelsea e os piores que viu tendo uma passagem aqui dentro deste clube? Deixa aí a lista de vocês na aba de comentários. Obrigado a presença de todos e o apoio, né, de todos que sempre estão deixando o like aí nos vídeos. É isso, rapaziada. Tchau.